Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos mais uma vez falar de séries, mais uma série da HBO, vamos falar de Lovecraft Country. E para falar da série eu tô com o Everton. Fala pessoal, e novamente a HBO trazendo uma grande obra, né, cara? Eu tô com o Anderson. Eu diria que o saldo final é bastante positivo, mas dá uma escorregada tão feia no final. É uma boa discussão que eu também andei lendo dessas críticas ao final da série, ou a série como um todo, né? Mas assim, eu acho que as maiores críticas ainda são positivas da série, mas tá dando muita divergência. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas vamos falar de Lovecraft Country, essa série nova da HBO que estreou no dia 16 de agosto, com 10 episódios. E, bem, ela era uma... A gente comentou ela no calendário de agosto, né? Do seu lançamento, e com certeza era uma das principais séries que seriam lançadas pela HBO esse ano. A gente tem o J.J. Abrams e o Jordan Peele como produtores executivos da série. Então, aquele trailer bonito que tem o nome dos dois lá, já estava sendo apresentado há um tempo, e o pessoal estava com expectativas altas para assistir essa série, que tem a Misha Green como a showrunner da série, né? A Misha Green que tem trabalhos, assim, um monte de séries, e ela escreveu vários capítulos de Sons of Anarchy, por exemplo, que é, pra mim, a principal série que ela trabalhou, mas ela tem um trabalho vasto, se você procurar, tem bastante série que ela já trabalhou, e ela assumiu como showrunner e a pessoa que escreveu. Ela escreveu todos os episódios, tem episódios que ela escreve com outros roteiristas, mas ela escreve todos os episódios. Ela é a pessoa que comanda a série com o Jordan Peele, o J.J. Abrams ali, que não deve... A gente comentou bastante no calendário, né, que é mais um nome, tipo, assinar pra colocar o nome, do que praticamente se envolver nessa produção que adapta o livro homônimo escrito pelo Matt Ruff, que chama Lovecraft Country, né? E aqui no Brasil você encontra como Território Lovecraft, né? O livro foi publicado aqui, você encontra facilmente. E o livro é uma adaptação do livro, ele não é uma eu nunca li o livro, mas pelo que eu li na internet não é uma adaptação fiel. Eles realmente fazem uma boa adaptada. Eu li algumas coisas e é uma boa adaptada para trazer já é uma adaptação no livro, né, do universo que o Lovecraft, que o HP Lovecraft, um autor que a gente sempre tá comentando aqui em adaptações de livros, de filmes ou dos seus próprios livros, que tanto no Nerd Patriarca que a gente comentou, a gente tem um episódio aqui no Sofaverso falando de filmes que adaptaram a obra do Lovecraft. Acho que é o episódio 8, é isso? Você sabe de cabeça? Não, só tem o Nicolas Cage na capa, é isso. É isso. E, bem, a gente vai deixar o link aqui no post pra você escutar, se você não escutou, mas o livro já traz essa ideia de trazer os mitos que o Lovecraft criou, do seu terror cósmico, com toda a parte racista, xenofóbica e preconceituosa da obra do autor, né, que tá na obra dele também, inserida numa América dos anos 50, que é totalmente racista e segregada, né. Bem, a série tá fazendo muito barulho, a gente não podia deixar de comentar, então vamos primeiro com os comentários gerais. O que vocês acharam da primeira temporada de Lovecraft? Bom, de maneira geral, assim, eu entendi que foi uma grande obra da HBO, principalmente pela importância da crítica social que é feita durante todos os capítulos, sabe? As pautas são extremamente importantes, tratadas durante a série. Cara, e isso pra mim principalmente no momento atual do mundo, cara, é muito importante ter uma série dessa pra fazer pensar um pouco, sabe? De maneira geral, assim, o ritmo da série, o começo eu acho muito bom, no meio, pra mim, me perde um pouco no meio, sabe? Fica muito parecendo uma antologia de contos, muito pela essa questão de cada capítulo meio que focar num estilo de terror, né? E no final, no capítulo 8, capítulo 9, cara, eu acho muito bons, capítulos extremamente importantes, legais pra história, sabe? Eles juntam muito bem a história, só que o último capítulo eu já não gostei tanto, sabe? De maneira geral, essa é a minha visão, foi a minha visão da série, sabe? Eu curti bastante o primeiro episódio em si, traz um tipo de abordagem que a gente não tá acostumado a ver, principalmente nessa questão da América dos anos 50 ali, ainda período de segregação racial, leis do Jim Crow, tal, etc. E como o Everton falou, essa questão da mensagem, ela é muito importante porque em determinadas partes da série, você tem um intervalo de tempo de lá até hoje, de mais de 100 anos, e o comportamento do norte-americano branco é basicamente o mesmo, sabe? Esse tipo de coisa não mudou, então é importante que seja reforçado
forçado esse tipo de coisa pra que a gente possa entender como era e entender o que tá acontecendo agora. Que isso não é uma coisa da noite pro dia, isso tá enraizado na cultura deles, infelizmente, né? E ao longo da série, eu me deparei com algumas partes onde tinha episódios que eu estava extremamente prendido dentro do episódio e tinha outras que eu ficava assim, putz, esse episódio, será que ele vai demorar pra acabar, sabe? Tá faltando alguma coisa aqui, tá enrolando. Então, no geral, é uma série que tem muito mais altos do que baixos. O problema é que esses baixos, eles são muito fundos, sabe? Então, se você tem um ponto muito alto de qualidade na série e tem um ou outro baixo, eles são bem baixos pra mim. Então, acabou deixando essa coisa meio agridoce. Tanto que, ao contrário do Perry Mason, ela não teve tanto retorno, não acabou virando um projeto novo de extensão, vai virar uma série. Ela acabou sendo concluída da forma como ela foi feita. Ainda não tem nada comentando de segunda temporada. E é uma coisa engraçada se você pensar, porque o Perry Mason, ele teve, se você quer acompanhar a rede social ou de podcasts mesmo, pessoal comentando, vídeos no YouTube e tudo mais, a discussão em torno de Lovecraft Country é infinitamente maior do que foi na primeira temporada do Perry Mason. Eu vi pouquíssimas pessoas falando de Perry Mason. A gente tem um episódio aqui de Perry Mason, escute que tá bem legal e assista a série que vale muito a pena. Não, é exatamente pela abordagem, porque você tem uma série, querendo ou não, onde se passa num período de segregação racial, é muito diferente de você retratar a Los Angeles meio bonitinha dos anos 30, sabe? Esse é o ponto, sabe? Não, mas eu digo assim, em questão de discussão e de você renovar por causa da discussão, realmente você fica pensando, por que essa série não foi renovada imediatamente, né? Será que esse é um ponto realmente relevante pra você não renovar a série? Eu tenho a impressão, eu concordo muito com o Anderson, acho que a série tem muitos pontos altos, mas os baixos, eles são bem complicados, né? Eu acho que a série, ela tem um primeiro episódio, assim, dos melhores primeiros episódios, assim, que eu vi em série, de verdade. Eu acho o primeiro episódio muito bom. Eu sempre falo que os pilotos, realmente, quando o piloto da série é muito bom, é difícil você não embarcar na jornada, né? E continuar assistindo. Aí eu acho que ela tem um problema de ritmo, baseado nessa ideia que eles tiveram de criar uma antologia dentro da série. Você faz essas homenagens ao terror em vários capítulos, focando os seus personagens. Então são basicamente capítulos independentes que tem um fio de meado que eles colocam de história assim no final pra você poder conectar. Aí no final da série eles apressam pra resolver o caso, principalmente no último capítulo. Mas eu acho que assim, por exemplo, o Everton comentou capítulo 8 e 9, eu acho eles maravilhosos, assim, são muito bons, eles me trouxeram de volta pra série. Não que eu tava fora da série, mas eu acho que a série tava funcionando muito bem como essa antologia dentro dela própria, né? Os capítulos são bons e tal, mas você fica meio perdido em questão de, que história vocês estão querendo me contar? Eu não consigo entender a história que vocês estão querendo me contar. E parece que, a Misha Green, as pessoas que idealizaram a série, elas sabiam que não teria uma segunda temporada. Então, parece que eles jogaram todas as fichas nessa temporada e fizeram tudo o que eles queriam fazer. Por isso que, às vezes, tem um aspecto de que tá meio bagunçado, não tem uma história contínua e que eles tentam acelerar as coisas pra resolver tudo no final. Então, e esse, pra mim, é um grande demérito, porque foram jogando tantas coisas ao longo da série que, quando foi chegando no final, eles se viram sem ideias pra concluir aquilo de uma forma mais lógica possível, sabe? Então, o último episódio é o mais longo, passa de 1 hora, eu acho que é 1h20 mais ou menos, e ele parece muito mais arrastado, por mais que ele seja apressado em tomar as decisões dele. É muita coisa se resolvendo ao mesmo tempo, Deus Ex Machina, que isso me irrita muito, e aí num episódio maior, onde você percebe que o caminho que eles tomaram não foi, eles não conseguiram chegar bem onde eles planejavam, sabe? Então foram amarrando muitas das pontas de qualquer jeito. Eu também acho, e quando você assiste a série, você consegue perceber isso, né? Mas, logicamente, todo o debate que a série traz, que a gente estava comentando aqui, que as séries da HBO estão trazendo como não é a primeira série da HBO que faz isso, né? A gente já comentou de Watchmen, a própria Perry Mason, que a gente fez podcast aqui, tinha um pouquinho dessa questão racial sendo discutida, logicamente, proporções muito menores que a do Lovecraft Country. Basicamente, a série é feita pra você não só mexer na ferida, como você enfiar a mão inteira na ferida e fazer, principalmente o americano, porque ela é muito baseada na história de segregação racial dos Estados Unidos ali dos anos 50, vai também para outros períodos históricos, mas ali é o foco principal da série, perceber, né, e fazer a relação dessa história com a realidade. E isso, assim, é feito de uma maneira magistral. Eu tenho certeza que tem pessoas que sofrem isso na pele, que vão se identificar com a série muito melhor do que outras. Já vai fazer uma diferença tremenda. Mas isso com certeza, né, cara? O que eu vi muita gente reclamando, e aí também é um ponto positivo que eu vejo da série, é que ela, como você falou, tocou na ferida, mas, cara, acertou tanta gente por tabela, sabe? Sim. Que ficava incomodado por ter ouvido falar que a série falava
falava sobre um assunto X. Então, assim, quando você vê que ela tá conseguindo causar impacto e incomodar essas pessoas, é porque parte do objetivo dela foi alcançado. Não, e é sempre aquele velho comentário de, pô, essa série é panfletária, né? Ela tá tomando muito partido, tá fazendo essa crítica por fazer crítica, mas em história não acrescenta nada. Mas eu acho que as pessoas que falam isso, realmente, elas não viram o cerne principal da questão. Não, principalmente, são pessoas que são muito mais preocupadas em jogar esse tipo de história pra debaixo do tapete. Mas, querendo ou não, isso aconteceu, é fato, tá registrado, então lide com isso. E como eu falei das séries da HBO que estão fazendo isso ultimamente, não só estão fazendo, como o paralelo é direto de situações, né? O massacre de Tulsa que aparece lá no começo de Watchmen e tem relação total com a história, volta aqui, né, em Lovecraft Country, mas enfim. Vamos comentar mais das séries, vamos falar dos seus personagens, né? E basicamente, né, pra quem... Esses os comentários gerais, mas pra quem ainda não começou a assistir Lovecraft, não sabe do que se trata, né, a série, ela vai contar a história do Atticus Freeman, o protagonista. Ele é protagonista, mas a Letty também é protagonista. Acho que é dividido total, e a Letty até passa ele em certo momento da série. Mas a série tem o pontapé inicial com o Tick, né, o Atticus, que é vivido pelo Jonathan Majors, que volta, ele é um veterano da Guerra da Coreia, e ele volta pra cidade que ele cresceu tal, e vai em busca do pai dele que tá desaparecido. E o pontapé inicial, e como a série foi vendida, é que seria essa viagem pelos Estados Unidos ali, dos anos 50, em que o racismo e a segregação racial é uma coisa muito forte e presente na realidade dos negros que moram lá. Ele partindo nessa viagem junto com a Letty, que é essa personagem que é uma conhecida da infância deles, cresceram juntos também, se encontram ali, e ela por ocasião acaba indo pra viagem. Ela é vivida pela Junior Smollett, que você deve ter visto agora no Aves de Rapina, né, que ela era Canário Negro, e também pelo George Freeman, que é o tio do Tick, que é vivido pelo Courtney B. Vance. Então no começo da série eles partem dessa viagem aí pra resgatar ou ver saber o que aconteceu com o pai do Tick, né? E a série, ela é, tipo, pra quem não tinha conhecimento nenhum dos livros, eu não tinha conhecimento da história do livro, e a maneira que ela foi vendida, o trailer, que só entrega cenas do primeiro episódio, basicamente, né? Você entende que a série vai caminhar inteiramente por aquele lado, né? Então você já tem uma surpresa inicial quando o pai dele aparece no começo do primeiro episódio, né? Eu já senti, eu falei, caramba, é sério? É isso mesmo? No primeiro nem tanto, a segundo, partir do segundo, né? Que já é praticamente a resolução do plot que iniciou no primeiro capítulo, sabe? Aí você já fica bem, caramba, cara, tipo, o que vai acontecer a partir daqui, sabe? O primeiro episódio é muito bom, ele traz todos os elementos da questão da segregação, ele traz muito bem isso, principalmente na figura do trabalho do George, né? Que ele faz aquele guia de viagens pros negros, onde eles podem parar, onde eles podem ficar seguros, né? E principalmente e pelo nome do capítulo também, né? Que é Sundown, que era o toque de recolher que tinha pros negros, né, cara? E muito refletido naquela perseguição lá, né? Dos policiais junto a eles, né? E aquela perseguição mesmo sendo, tipo, mano, nos carros antigos. E é em baixa velocidade, né? Baixa velocidade, tá ligado? Mas ela dá uma tensão muito grande. Isso que é muito legal, velho. Ela dá tensão e ela mostra também que o grande vilão da série, por mais que se chame Lovecraft Country, são os seres humanos, cara. Somos nós, de modo geral, né? Comportamento que temos com coisas que não conhecemos ou que não fazem parte do nosso dia a dia. E essa parte da questão do toque de recolher era um trecho de uma certa quantidade de cidades que existia ali na famosa Rota 66, enquanto ela existia, que tinha exatamente isso. Os negros não poderiam ser vistos à noite nessa cidade, sabe? Era meio que uma lei informal, digamos assim. Então, e é uma cena muito bem tensa, muito bem construída, e você dá pra sentir um pouco o que era aquela situação bizarra, né, cara? Eu acho que até as melhores cenas de tensão aqui que é uma série assim, como a gente falou que tem homenagens a diferentes tipos de terror, então a gente tem homenagem desde do terror a coisa de fantasma, da mansão mal assombrada, do body horror, gore necessariamente, do terror cósmico, tem várias coisas pitadas de várias coisas aqui. Isso que eu não tô contando ficção científica, fantasia, tem de tudo e realmente Lovecraft Country. Mas eu acho que as cenas mais tensas e aterrorizantes, se a gente pode dizer assim, são as que não envolvem nenhum tipo de criatura, magia, são as que envolvem os seres humanos, mesmo como a gente tá comentando que são os principais vilões das séries. E essa, por exemplo, essa perseguição no primeiro capítulo, ela é muito tensa, cara. Você fica realmente, tipo, esperando pra ver o desfecho que vai acontecer. E
você já sabe que o desfecho deles, o desfecho achei ruim pra eles, né? Não importa o que vai acontecer, você fica meio que nesse pensamento já. Mas uma coisa que é legal que é tipo, durante todos os capítulos, a questão do que teoricamente seria o terror, né? Que são os monstros, na maioria dos capítulos eles aparecem, tipo, num momento pra que você se sente aliviado, porque a situação era pior com os humanos, tá ligado? Com os brancos contra os negros, tá ligado? Isso é muito, muito bem feito durante toda a série, sabe? Quer mostrar que o terror social, ele é pior, porque ele é muito mais real, tá ligado? E isso fica muito exemplificado também aqui no primeiro episódio, quando aparecem os Shoggoths, né? Os monstros lá no final do capítulo. Esse capítulo, eu acho que ele constrói muito bem a atenção tanto dessa parte, né? Do ser humano, né? Do racista e da sociedade racista que eles tinham naquela época, até chegar na parte dos monstros mesmo, do vamos dizer assim, do Lovecraft de fato, né? Dos livros, dos monstros que ele criou, do universo que ele criou, que, assim, é bem baseado, né? Acho que o livro talvez pode ter alguma coisa a mais, mas na série a gente tem as ideias, mas eles não entram. É uma coisa que eu achei que aconteceria, que é você entrar de fato com os mitos do Cthulhu, os monstros e tudo mais, com as Necronomicon e essas coisas todas. Estão lá, mas não estão necessariamente ditas, com né? Esses nomes também, né? Exatamente. Estão lá, o Cthulhu até aparece. O Cthulhu até aparece no primeiro aparece episódio. Aparece na primeira cena, né? Na primeira cena da série, né? E ele é derrotado pelo Jack Robinson, lendário jogador de beisebol americano. Vocês assistiram a primeira cena de novo? Assista, que é bem legal pra você, depois que você vê a série toda, né? Porque ali é um sonho meio que de previsão, né? Do Atticus. Premonição, isso mesmo. Vendo tudo que ia acontecer, né? A série gira muito em torno disso. E quando a gente for falar do pai do Atticus, talvez a gente toque nesse assunto. E como o Everton bem comentou, os dois primeiros episódios, eles são basicamente um arco fechado, né? Pra resolver essa situação. Então eu acho que a série começa muito bem com esses dois primeiros episódios. Eu gosto do segundo episódio também. Eu acho que ele mantém um bom nível. Eu acho um episódio legal, porque é um episódio que tá construindo a mitologia e do lugar que eles vivem, né? E dá um pouquinho de background pra esses personagens, né? E o segundo capítulo, pra mim, ele tem mais a pegada do horror cósmico, principalmente quando eles estão lá na mansão, que cada um tá vivendo uma situação, sabe? Então, a questão da loucura, porque tem uma parte lá que o George e a Letty, eles não lembram o que aconteceu, tá ligado? Ele trabalha bem essa parte no segundo episódio, eu acho legal. E tem o choque, cara, no final do segundo episódio, que é a morte do George, né, cara? Então, mas isso tem a ver justamente com o fato da Letty não lembrar das coisas, porque ela morreu. Sim. É ela quem morre, mas como é dito naquele ponto, alguém ia ter que morrer ali. Então, é feito uma maracutaia, um esquema, então quem acaba sendo sacrificado no final é o George, para que a Letty prossiga, porque ela vai ser um personagem de vital importância pro resto da história, né? Não, isso é bem verdade. Eles constroem muito bem essa questão de que ela é uma pessoa que já não, teoricamente, já ia sair da trama, mas depois volta de uma maneira muito mais... Ela não morre só uma vez, né? Durante a trama ela morre mais de uma vez. E, bem, acontece isso com ela no segundo episódio, mas funciona muito bem. E é um momento muito impactante, né? É um arco que é bem fechadinho, se você olhar mesmo. Realmente, eles fecham bem isso, e você fica, tipo, se questionando, pô, pra onde que a série vai a partir daí? Porque eles vão voltar pra onde eles estavam, eles já basicamente resolveram tudo que eu imaginei que seria a série inteira. E a gente conhece os personagens ali, alguma coisa deles, mas ainda não conhece muito a fundo os personagens, né? Porque esse estudo vai ser feito agora, realmente, a partir do terceiro episódio. Porque o que foi mostrado até agora é um pouquinho de pano de fundo pra você entender a parte dos cultos, né? Que é uma coisa também que é muito presente nas obras do Lovecraft, que tem esse culto... Qual é o nome do culto mesmo? Filhos de Adão. Filhos de Adão, muito bem, Anderson. Eu não lembraria nem fodendo do nome do culto, mas ainda bem que você lembrou. Ainda bem que alguém faz o dever de casa, né? Ainda bem, né? Nem todo mundo faz. Mas é uma coisa que, tipo, eu não vou culpar a série, mas eu acho que a série, ela peca nisso também. Também acho. Ela traz os termos, traz as coisas, mas ela esquece depois. E ela não fica trazendo... Então, tipo, você acaba esquecendo. Se eles falaram Filhos de Adão muitas vezes durante a temporada, eu devo ter dormido nos capítulos, porque eu acho que eles não falaram muitas vezes isso durante a temporada. Pouquíssimas vezes. É muito mais citado o nome do fundador e da família Braithwaite do que propriamente o culto em si. Sim, verdade. Então, isso aí também é um ponto que eu acho que a série derrapa um pouco.
Mas aí, a partir do terceiro capítulo, a gente vai começar a ter essas histórias que são bem fechadas, seus capítulos, com alguns fios de condutor, e os capítulos baseados nos personagens. E é bem fácil você lembrar, né? Tipo, o terceiro capítulo é o capítulo da Mansão Mal-Assombrada, basicamente. O quarto capítulo vai ser o que traz muito aquela sensação de aventura, né? De sei lá, Indiana Jones. Literalmente. Literalmente. Os Goonies, Indiana Jones, toda aquela coisa de enigmas, armadilhas, a ponte invisível. É bem espírito de matinê mesmo. O terceiro episódio eu acho bem legal, principalmente o final eu acho muito legal. Essa questão dos espíritos da casa e tal, e do jeito que a Letty expulsa o espírito do doutor lá, é muito legal, tá ligado? É bem assustador quando ele incorpora no Tic. Eu achei uma cena muito assustadora, muito bem feita, tá ligado? E é muito legal a questão da proteção que faz na casa deles, que isso é uma coisa que eu acho legal, porque é uma coisa que aconteceu nesse capítulo e manteve-se até o final, sabe? Sim, isso não foi algo esquecido. E começa a ter a introdução de outros personagens, né? Vai ter a Ruby aparecendo, a irmã da Letty. Eu acho que ela aparece pela primeira vez nesse terceiro episódio. Eu acho que ela aparece no piloto. Ela já aparece no primeiro também? Elas fazem um dueto cantando no primeiro. É no primeiro episódio? Nossa, eu lembrava totalmente que isso era no terceiro. Ela passa que a mais importância é aqui, a partir do terceiro. Sim. E ela... Porque tem todo aquele lance da casa, do dinheiro herdado da mãe, etc. Sim, e depois a gente entende toda a questão que ela foi... A mansão foi comprada pra... Tipo, ajudaram ela a comprar com dinheiro dos Bray Wyatt, né? A própria Cristina que fez uma maracutaia pra que a casa chegasse pra ela, né? Porque lá tinha alguma coisa lá que era importante pra ela. Cristina é a personagem que eu não comentei, né? Mas que é dessa família Bray Wyatt, né? Que é a família do culto dos filhos de Adão. E é a antagonista da série, vamos dizer assim, a principal vilã da série e da família do Atticus, que a série é basicamente a família dele contra ela, nessa parte de história, né, vamos dizer assim. Ela já salva eles no primeiro episódio, ó, da cena da perseguição. Sim. É ela quem tira o carro lá da rodovia, numa cena muito legal, inclusive. Sim. É bem legal mesmo, funciona muito bem. E, bem, essa personagem, eu acho que assim, a Letty, o Tic e a Cristina são personagens que não tem capítulos especificamente deles. O Atticus até tem, viu? Você acha que o... E o 3 eu acho bem da Letty, hein, mano? E o 6, apesar de se passar na Coreia, é muito mais focado nele, sabe? Sim. Sim, pode ser mesmo. É bem focado nele, tem bastante coisa dele. Mesmo ele dividindo o protagonismo do episódio, eu acho que pode ter bem isso, né? Ele tem esse e a Letty. Esse terceiro realmente é um pouco do capítulo dela. Porque mostra toda a relação dela de trazer as pessoas pra morar lá, sabe? De abrir o espaço com valor baixo, só pra trazer a comunidade negra pra lá. A questão dela, das atitudes dela, como ela é uma pessoa feliz e ao mesmo tempo também é uma pessoa que toma a frente quando acontece alguma coisa negativa, sabe? Principalmente quando os caras da vizinhança tentam tipo, prejudicar eles, ficam lá buzinando, ela que pega o taco de beisebol e vai lá quebrar, sabe? Uma cena linda, por sinal. Cara, muito foda. Então, tipo, o protagonismo pra mim desse capítulo é dela, sabe? E ela que expulsa o fantasma, né, da casa. E mostra também um outro lado do personagem. Por mais que a gente exalte as qualidades dela, do Atticus, todos eles têm muitas falhas. E algumas até muito graves. Sim. Que pra mim vão causar impacto final lá no último episódio. Porque nesse episódio a gente percebe, por mais que ela tenha essas ideias para as outras pessoas, em relação a ela e a família dela, ela é muito egoísta, cara. Se você reparar o modo como ela fez pra ter aquela casa, o segredo que ela escondeu durante um bom tempo da irmã, o relacionamento das duas, a questão dela nunca ter aparecido pro enterro da mãe. Então, assim, a gente vê que é uma personagem que, por mais que tenha esses valores, ela ainda tem sérios defeitos, sabe? É que a Letty e o Tic, eles, além de ter esses capítulos que são, sim, realmente, eles são mais focados nesses personagens, mas eles, como protagonistas da série, sempre tem coisas em todos os episódios, basicamente, que falam deles e evoluem eles de alguma forma e trazem alguma coisa, novidade do personagem, do passado deles, com protagonistas, e não fica limitado a um episódio, né? Não, mesmo porque eles são os protagonistas, né? Então, realmente, os principais arcos de evolução tem que ser deles, né? Acho que a palavra-chave é essa, evolução, cara. A gente vê os personagens numa curva ascendente e aí, no final, meio que esqueceu essa coisa, sabe? Vamos chegar lá, porque esse terceiro episódio, o Everton comentou bem, que eu gosto do terceiro episódio também. Também. Eu acho que é legal. Obviamente, eu senti muita diferença do segundo
segundo pro terceiro. Porque muda totalmente a história, praticamente, sabe? Muda tudo, sabe? Essa é a grande diferença. E quando termina o terceiro episódio, eu já fico com aquela ponta de tipo, pra onde a série vai agora? Porque não dá pra entender muito bem pra onde a série vai. Você entende o acontecimento do episódio, mas você não entende pra onde a série está indo, pra onde os personagens vão, o que aquela história que eles contaram nos 2 primeiros episódios vai impactar agora na vida deles. Esse terceiro episódio começa a intensificar a relação do Let da Let com o Chick, né? Que posteriormente vai ser uma história de relacionamento amoroso bem forte entre eles, né? O que me prejudica depois é o 4º episódio. Pra mim, o 4º episódio eu não gostei, cara. Eu achei um episódio muito fraco, sabe? E a gente chega no 4º episódio, né? Que a gente tava comentando, né? Que esse episódio de Indiana Jones, de Goonies, de Espírito da Aventura, que eles têm que invadir um museu e fazer uma caça, e eles vão pra um lugar que tem esqueletos e tudo mais. Realmente, é bem esse espírito de aventura, que é totalmente fora do que tava sendo contado, né? Ele é outro capítulo que é muito diferente. Não só muito diferente, como, sei lá, meio que a reação dos personagens é meio diferente, tá ligado? É meio que como eles estão em busca de alguma coisa, mas parece que eles já sabem tudo, sabe? Eles não estranham nada. É um capítulo que eu acho meio bagunçado, sabe? Principalmente na maneira que os personagens agem, sabe? O final também, a parte que o Montrose, que é o pai do Chick, ele mata lá o espírito lá que tava lá, que ia tentar ajudar também. Pra mim, não parece que depois não tem tanta repercussão. Tem com o Chick, sabe? Mas, sei lá, ficou meio bagunçado pra mim. Esse capítulo eu não gostei muito, sabe? E você comentou do Montrose, que é vivido pelo Michael Kenneth Williams, e que é um personagem que eu gosto muito. Eu acho um personagem... O ator é muito bom, né? Então o personagem também entrega um arco muito bom. Eu gosto do arco dele. E nesse capítulo 4, ele de fato entra ele é da família já, né? Ele é o pai do Chick, por mais problemático que seja a relação deles, mas entra de fato na aventura que tá sendo contada, né? Depois que ele é resgatado. Mesmo porque ele nem tava, né? Não tinha nem como ele entrar antes, porque ele não tava desaparecido. Ele é resgatado ao final do segundo episódio, né? Mas, principalmente, ele constrói toda uma aura e se contradiz a todo momento nesse episódio. Ele é alguém visto como uma pessoa que abandonou o filho, aí daqui a pouco ele é o mentor, mas em seguida ele não sabe nada que tá acontecendo, mas depois ele sabe todos os segredos que tem, sabe? Ficou um negócio assim meio bagunçado ao longo do episódio. Ficou mesmo. Eu também acho que ficou bagunçado. Então, o Montrose na série é um personagem que me engana um pouco, que eu acho que ele tipo, a parte final dele de redenção, acho que até de redenção, né, de entender o passado dele e tal com o filho, funciona bem, mas nessa parte da magia, no começo da série ele me vende muito que ele manja das magias, que ele sabe o que aconteceu no culto, que ele sabe a origem da família dele, que ele manja do que tá acontecendo. E posteriormente ele, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, o que eu tenho que fazer, o que tá acontecendo. Fica meio dúbio mesmo essa situação em relação à magia pro personagem. O dele é bem isso mesmo. Você fica na dúvida, cara, porque é realmente isso, cara. Às vezes ele parece que sabe de tudo e no final parece que não sabe de nada, né? O capítulo de redenção dele que é legal, que é no 5º capítulo, né? O 5º capítulo é o paralelo que faz questão dele se descobrindo, né? Ele sabe que é gay e se assumindo assim de fato, sabe? E em comparação também com a questão da Ruby vivendo na pele de uma pessoa branca, sabe? E percebendo que na verdade ela gosta e é negra, sabe? Isso também é um paralelo bem legal do 5º capítulo, sabe? Mostra também um ponto em relação ao Chick, que, como eu falei da Let mais cedo, ele também tem essa parte dele ser homofóbico, dele ser intolerante, dele ter uma série de pequenos outros preconceitos que tornam o personagem assim um pouco menos heróico no final da história. São todos personagens que ninguém é perfeito, né? Tipo, todo mundo tem seus defeitos e eles são bem mostrados e apresentados na série, né? Você vê os defeitos, você vê o pensamento que aqueles personagens tinham também na época, né? Não esquecemos que a série se passa nos anos 50, então todas aquelas ideias, ainda mais com preconceito, aqueles personagens que vivem aquele preconceito racial na pele, seja no dia a dia quanto nas próprias leis do seu país, e eles têm esse preconceito em relação à orientação sexual de outra pessoa. O que é bizarro, né, cara? Sim, tipo, pessoa que sofre na pele algum tipo de preconceito tem um
outro preconceito, né? Mas isso também é mostrado na série. Isso também é muito visível em outras produções norte-americanas, onde você tem o branco, que ele é extremamente preconceituoso com o resto do mundo, que não é branco. Aí você tem o negro, que é preconceituoso com os latinos são preconceituosos com os asiáticos são preconceituosos com outros imigrantes. Quer dizer, é uma cadeia de preconceito que parece que não tem fim, cara. Não importa quanto tempo passa, a gente vai ver as mesmas coisas acontecendo. O Everton comentou um pouquinho, mas o capítulo 5 que é um capítulo que é focado na Ruby, que traz a Ruby também para esse mundo da magia, né? É uma personagem que é irmã da Letty, ela é apresentada, ela é uma cantora e tal. E aí ela é trazida para esse mundo da magia, de fato, né? Quando ela encontra o William, que é o mordomo que a gente conhece lá no segundo episódio. E é um capítulo que vai focar na história dela, é um capítulo que vai trazer muito do gore, do body horror, desse estilo, né? De terror pro seu episódio, né? E, bem, o capítulo é basicamente focado nela. Vocês gostam desse capítulo? E da história dela, né? Eu gosto, mas ele é muito incômodo pra mim, cara. Porra, me incomoda também. Essa coisa dos corpos, dos pedaços de carne se descolando, assim, eu falo, cara, isso é muito bizarro. Mas esse é um tipo de terror que eu não consigo assistir, cara. Me incomoda. Eu não sou muito chegado no terror de forma geral, mas tem um especial, esse, que não muito me agrada. Mas a estrutura do episódio eu gostei bastante. Não só a estrutura, mas principalmente a questão da história. A história pra mim anda bem nesse episódio, desenvolve bem a personagem dela. Então, mas a única coisa que não me agrada mesmo é a parte visual, mas é mais pessoal, né? Isso é mesmo, ele incomoda pra caramba. E não é só, digamos, em uma cena só, são diversas no episódio inteiro. E não só a Ruby, né? A Cristina também, né? Eu acho que tem até demais, cara, sei lá. Acho que tem hora que tem até demais. Eu acho que tem uma hora que eles usam tanto nesse episódio. Beleza, usaram muito no episódio, mas depois eles vão usar em outro episódio. E aí eu falei assim, puta, aí eu fiquei até com a impressão, puta, de novo, não queria ver isso de novo. Numa cena mais bizarra ainda, né? Então, mais bizarra ainda. Eu falei, não precisava ver isso de novo. Agora, tem uma cena que me agrada muito, né? É justamente a resolução dessa parte da Ruby, envolvendo um salto alto. Sim, aqui é merecidíssimo. Opa! A resolução é legal. Mas eu gosto da história. Eu acho que o arco desenvolve bem. Eu acho que a personagem se entende também, né? E você entende ela vem do outro lado, né? Literalmente o outro lado, numa vida que é completamente diferente da dela, simplesmente pela cor da pele. E como ela se entende, e posteriormente durante a série a gente vai ver a resolução dela. É uma mudança que ela é levada até o final. Eu acho que funciona bem. E o episódio em si, apesar de incomodar, mas incomodar aquela questão de que não é o episódio que me incomoda. Tipo, as cenas específicas dos corpos se dissolvendo me incomodam. É isso, é exatamente aquilo. Mas é um incômodo de não gostar desse tipo de terror, de cena, sei lá. Eu não gosto de assistir isso, mas é funcionante pra história que eles querem contar. Isso não tem discussão. Aí quando a gente continua a história, a gente tem outra quebra, né? Quando a gente tá no quinto episódio, a Letty, o Atticus e até o Montrose são os personagens que estão guiando a história de alguma forma nessa parte da magia e do culto do Adão. Então nesse episódio, o Tiki e a Letty estão lá tentando decifrar, entender os códigos das coisas, né? Essa é mais a parada deles, né? O foco deles é pra contar a história paralela da Ruby. No sexto episódio, eles vão trazer um flashback, um episódio que vai acontecer quando o Tiki, ele era um soldado na Guerra da Coreia. E a gente tem também a introdução de uma personagem que é a Jin-Ah, que é uma amante que ele teve naquela época, né? Uma pessoa que ele se apaixonou e teve um relacionamento, e vai contar a história desse período, né? Que é importante para posteriormente é importante pro personagem do Tiki, né? Que é o protagonista, entender como vai ser a jornada dele, aquela velha coisa que ele olha o que vai acontecer com ele e depois ele tem que evitar aquilo. Vocês gostam desse sexto episódio? Pra mim é o melhor da série. Eu gosto também, acho que ele é muito bom. Eu gosto porque ele tem uma história bem fechadinha, ele é um capítulo bem fechado, sabe? É um conto bem feito, sabe? Ele é um episódio que vai trazer mitologia de terror asiático, né? Os mil tentáculos que as coisas que a gente... Tem um companheiro aqui do podcast que assistiu bastante isso na juventude, coisas que tinham tentáculos, essas coisas, né? Mas eu não vou dizer nomes aqui, que pode comprometer as pessoas. Porque agora ele é pai de família, né, cara? Existiam essas coisas que tinham muitos tentáculos e tal, e obviamente tem toda a relação.
também tem a origem folclórica da parada. E é um capítulo que visualmente ele é bem legal, funcionante. Eu gosto da personagem da Jin-Ah. A história se constrói bem, você consegue... O Tiki é introduzido ali, é um personagem que... Eu gosto da dualidade do Tiki nesse episódio, que é um cara que ele é um soldado frio, que mata a amiga dela lá, sangue frio, mas é um cara também super tímido, né, medroso na dele, e quando se trata no relacionamento com ela. Mostra muito também o peso da guerra no psicológico das pessoas. Isso. Você tinha... Totalmente, isso é importante. Ele é um cara classicamente nerd, que ele vivia pros livros, gostava de ler, gostava de aventura, de histórias, mas por viver num país que o trata tão mal, a primeira chance que ele tem, ele faz a mesma coisa, ele trata uma outra pessoa igual ou pior, sabe? Demora um pouco pra ele ter essa relação e ele entender que o que ele tá fazendo com outra pessoa num outro país é o que ele sofre do próprio povo dele. Então, esse tipo de coisa é muito bem mostrado na tela, porque no começo você fica com raiva dele. Quando ele é apresentado no episódio, você fala, cara, ele é um filho da puta. Depois acontecem as coisas e você entende. Ele é um filho da puta, mas às vezes ele acerta também, sabe? Não, isso é verdade. E cara, quando você assiste o episódio, eu não achei que a personagem, a Jin-Ah, ia voltar na série. Também assistindo não. Aquele episódio, eu acho que é uma história que aconteceu ali, ia ficar bem fechadinha ali, e era justamente pra você mostrar que o Tiki sabia o que aconteceria com o futuro dele, e o desenvolvimento do personagem dele mesmo. Mas a personagem da Jin-Ah, eu acho que eu acreditava que ela não voltaria na série, porque eu não via, tipo, ela encaixando na história que estava sendo contada. Eu acho que isso é um problema. Exatamente. Porque esse é um dos principais problemas do final, né, que o Anderson comentou do Deus Ex Machina. Essa é uma personagem que é exatamente uma desses fatores que acontecem no final. E quando você constrói esse personagem sem deixar uma ponta solta, não que isso seja ruim, obviamente a gente quer que a história seja contada sem pontas soltas, mas não tem nenhuma brecha, pelo menos no meu entender, para que ela voltasse para a história que estava sendo contada até então. A gente precisa também lembrar que ela já havia aparecido no segundo episódio, dentro daquelas ilusões que acontecem dentro da mansão, porque enquanto o George ele tá com a mãe do Atticus e a Letty tá com uma cópia do Atticus, ele tá lutando com uma mulher que a gente não sabe quem é, e ele chama ela pelo nome, só depois a gente vai saber quem é, só que ela tá com um uniforme, e aí a gente militar, entende porquê, então. relacionado ao que aconteceu na guerra, e o desenvolvimento dela é totalmente diferente, mas é um desenvolvimento... Anderson, só um ponto que eu realmente não me lembro. A mulher que aparece lá é a própria atriz, é a Jane? É ela mesma? Ela, só que com roupa de militar. Por isso que eu fiquei em dúvida. Tá. É que eu fiquei em dúvida se era alguma outra asiática que tava fazendo uma representação daquele passado dele, ou se ela era ela mesma, porque eu não lembrei. Ela mesma. Tá, legal. E então, o que eu tava dizendo, constrói bem essa parte do personagem. E o desenvolvimento, a relação entre eles é muito legal, e você entende o que ele passou lá enquanto ele esteve na Coreia. Pena que depois grande parte da personalidade da Jin-Ah foi literalmente esquecida, passada pra qualquer lugar, feita de qualquer jeito, só pra preencher o furo que precisava fechar a história. Não, sim, a importância dela é simplesmente estar lá naquele... Introduziram ela pra ela estar naquele momento final e conseguir fazer o que ela fez, mas de fato, de arco de personagem, ela não tem importância nenhuma. Tipo, não é construído o arco dela, é construído só nesse sexto episódio, mas depois, posteriormente, eles esquecem isso. Eu diria mais, cara, eu diria que ela tem uma importância, é estabelecido muito bem a parte dela no sexto episódio, só que eles jogam essa importância dela fora. Sim, exatamente. Ela passa a ser você contou de história no sexto episódio é irrelevante pro que vai acontecer no final. Você só precisa de uma parcela daquilo que é o poder dela, é a maldição dela. E claro, também eu não podia deixar passar batido. Finalmente alguém envolvido com uma raposa de 9 caudas que funciona, né? Apesar de ser de outro país e ter outro nome, mas enfim. E uma função totalmente diferente. Como é que é? É Kumiho, e do Japão é Kurama, né? Que chama, então. Sim. Mas enfim, tá aí. Bem, acho que o sétimo episódio que a gente tá fazendo na sequência, justamente porque esses episódios do meio da temporada, eles são bem diferentes, porque eles contam histórias isoladas, basicamente. O sétimo episódio acho que é o último que vai realmente ali contar uma história. Tá certo, o oitavo ele tem também, mas ele já tem mais de história mesmo, da história que eles deveriam ter contado antes, mas que deixaram pro final. O sétimo episódio que ele é focado na Hipólita. Hipólita, ou Hipólita, vamos dizer. Hipólita
É porque eles falam Hippolyta na série, eu fiquei com porque tá em inglês, né? Eu fico com isso na cabeça. Ela é mãe da Diana, né? E é a esposa do George, que é o George Freeman, que é o tio que morreu lá no segundo episódio, né? E, assim, durante a série, quando vai aparecendo ela, a gente sabe que ela não acredita muito bem no que contaram pra ela, de como o George morreu, né? Tipo, ela sabia que tinha alguma coisa acontecendo ali. E ela é uma personagem que começa a vasculhar, né? Ir atrás disso e tal. E o sétimo episódio é a história dela indo atrás dessa descoberta, não só por parte do George, do que aconteceu com o tio dela, com uma autodescoberta, né? Que é o plot essencial desse capítulo, né? Sim. E aí é um episódio que vai tratar de multiverso, vai tratar de coisas, assim, absurdamente diferentes do que estavam sendo contadas. Vocês gostam desse episódio? Do I Am, que é o sétimo episódio, focado na Hipólita? Eu achei bem legal, cara, esse capítulo, de maneira geral, muito por essa questão da autodescoberta dela, sabe? Da maneira que ela começa o capítulo, naquela prisão espacial, e a maneira que ela vai se desenvolvendo a partir nos outros universos, né? Então ela é uma dançarina, depois ela vai pro uma guerreira. Tem uma parte que é muito interessante, que é quando ela volta pro diálogo com o George, que conta muito da história dela, do que ela realmente queria falar pro George, do que é muito legal, e no final ela descobrindo as novas coisas e percebendo que, tipo, o objetivo dela é salvar a Diana, cara. Isso eu acho bem legal, véio. Gosto muito bem que ele estabelece a importância da Hipólita pro todo da história. E, claro, além das cenas a cena onde ela é uma guerreira de uma tribo, aquilo é muito bonito, cara, de se assistir. É foda, essa parte é foda. Sabe, você percebe principalmente o quanto ela tá aprendendo a conviver com o fardo dela, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto quem não podia fazer nada, e ela percebe que ela pode usar aquilo pra passar a ter uma posição de mais proeminência, sabe, na vida dela. E, claro, depois essa relação é construída junto com a filha dela, quando ela já voltou, ela aprendeu a dominar aquele maquinário todo do que tinha dentro da casa e tal. Então, e a construção do episódio dos outros personagens também é muito legal. Apesar do foco ser a Hipólita na maior parte do tempo, mas ele, no geral, todas as histórias elas convergem e acabam funcionando muito bem. Sim, uma coisa que você falou, tipo, uma coisa que eu acho que a gente não precisa comentar mesmo, porque a gente tá falando de série da HBO, é de produção, né? A gente sabe que a produção da HBO é sempre grandiosa, aqui não é diferente, a produção é muito boa. Eu acho que esse capítulo se destaca nisso porque ele usa elementos diferentes demais entre todas as dimensões que a Hipólita passa, né? Então você vê ali uma produção que, seja por uma cena de 10 minutos, é uma coisa muito grandiosa. Eu acho que a série até peca no começo em CGI. Eu acho que o CGI não é tão bom no começo da série, mas ele vai melhorando de acordo com o que vai acontecendo. E mais pro final, se você comparar o último capítulo com o CGI dos Shogots do último capítulo e do oitavo e do último com o dos primeiros, você vai ver que é bem diferente, que já é bem melhor o dos últimos capítulos. Tem partes que o CGI assim, ele deixa a desejar pra mim, sabe? Mas de maneira geral, cara, passa tranquilamente, principalmente. Mas passa lindo, principalmente porque é noite, né, tal, e obviamente foi pensado nisso também. Ao contrário desse episódio. Esse episódio é um espetáculo visual, cara. Exatamente, por isso que eu comentei disso, é um espetáculo visual e de maneiras diferentes e em situações completamente diferentes, né? Seja nessa tribo africana que é mostrado, seja na coisa futurista, até de... cara, não sei nem se é alienígenas a parada mesmo, ou se é só uma ideia de outra... Ou a raça humana no futuro, exatamente, uma dimensão paralela, né? Esse episódio também, ele é o que aborda especificamente a ficção científica dentro da série. Enquanto os outros ainda têm toda uma gama de possibilidades de se tratar o terror, o suspense, esse é um episódio puramente de ficção. Que é um tema que o Lovecraft trabalhou também nas suas obras, né? Não foi só o terror cósmico, o terror de fato, mas ficção científica é algo que ele trabalhou bastante também. Tem os maiores contos mais famosos dele sendo de ficção científica. E estabelece também a Hipólita pra mim como uma das personagens mais legais da série. Cara, eu acho que esse capítulo é muito bom, mas eu não gosto da parte dela pra frente, sei lá. Eu acho que o que aconteceu com ela também tipo, eles trabalharam nesse episódio pra ela conseguir uma habilidade que vai ser útil pra eles depois, mas eu acho que o foco principal, que é a relação dela com a filha, sei lá, eu acho que não foi muito bem resolvido. Prefiro, sei lá, não sei, eu fiquei com essa impressão. Mas isso é no episódio 10 inteiro, cara, não é só essa parte, sabe? Tá, beleza, realmente, né?
Porque a gente já sabe, vai chegar lá no problemático episódio 10. Mas a gente pode falar do... Pode não, falar, só pra falar que ela é extremamente importante no episódio 9 também. Sim, com certeza. Muito importante. E no episódio 8 e 9, eu acho que a série tava muito bem, mas ela tava muito ainda... você ainda não... Eu ainda tava meio perdido quando chegou no episódio 7. Eu ainda não sei muito bem pra onde a série queria ir, em termos da história principal, do plot principal. O episódio 8 e 9, eles correm com a trama. Pra mim isso é muito bem... E eu entendi muito bem que eles correram com a trama. Eles realmente contaram a história porque eles começaram a contar nos primeiros episódios. Obviamente, com todo o background que foi apresentado nesses episódios de meio de temporada, né? Aí, o 8º episódio, pra mim, é o melhor episódio da série. É o episódio que eu mais gosto da série. Putz, eu já não gosto tanto, cara. Cara, eu gosto muito desse episódio. Primeiro que eu gosto dessa parte da Diana, que é a filha da Hipólita, que ela tem essa parte. Aí eu acho que o Jordan Peele meteu o bedelho nesse capítulo 8 aí, que é aquela parte das meninas monstruosas lá que perseguem ela. Tem muita cara de nossa. Exatamente. Coisa. É muito parecido, né? Eu acho que ele pode ter se realmente metido o bedelho nessa parte. Mas eu gosto muito desse episódio, desse 8º, porque eu gosto dessa parte da Diana e eu gosto da trama mesmo, da trama de história que eles começaram a contar, de verdade. Aí você começa a entender melhor pra onde a série tá indo. E esse episódio, pra mim, ele joga Gia no lixo, cara. Exatamente, faz isso também. Ele apresenta ela, ele reapresenta ela agora no período presente dentro da série e cria uma dinâmica que não faz sentido. Ela veio do nada, chegou ali e falou, eu tô grávida, a Letty tem um ciúme besta e depois a personagem não serve mais pra nada, é só pra ficar ali pra fazer número, porque ela tem que aparecer no final de algum jeito. Enfim, esse episódio não me agradou muito, não. E o ciúme da Letty também não faz muito sentido, né? Não faz, cara, porra. Mas enfim, você gosta, Everton, desse episódio? Cara, o que eu acho legal é da parte da história mesmo, que é a questão de começam a fazer acordos, tá ligado? Principalmente com a Cristina. Então o Tick vai lá e quer aprender a fazer magia pra poder se defender. A Cristina faz aquela magia lá na Letty de imunidade, sabe? E é muito legal a parte, principalmente a parte final, que é quando o Tick faz lá a magia e junto com o pai dele, tipo, ele acha que não deu certo e no final revela que ele conseguiu, sabe? É um final explosivo, o final é muito louco, sabe? Não, o final desse episódio é foda, puta que pariu. É muito, muito foda. Você fica preso na tela. É uma tensão e uma ação, de fato, né? É grandiosa, cara. Muito bem feito. Essa parte que você falou da magia, eu não sei se vocês concordam comigo, é uma coisa que eu enxerguei. Porque, assim, a gente tem pitadas que eles estão conhecendo a magia, tentando entender, mas eu acho que a partir do 8º episódio, do 9º, eles têm um surto, assim, um flash que eles aprendem muito rápido as coisas, muito mesmo. É que a partir do 8º eles já estão, já sabem que existe e é isso aí, sabe? A questão é aprender agora, a gente tem que se virar também, sabe? Porque os caras que estão atrás da gente, eles sabem. A gente tem que saber também, sabe? Mas eu acho que a linha entre saber que existe e aprender a usar de fato é muito rente uma da outra, tipo, eles passam muito rápido dessa linha. Não, sim, mas isso é muito porque não teve desenvolvimento nos outros capítulos, sabe? Exatamente, isso mesmo. E outra Faltam pitadas disso durante o resto da série, né? E como a gente falou mais cedo, a evolução que os personagens tinham, nesse episódio, ela simplesmente foi esquecida, porque a gente tem uma conversa entre a Letícia e a irmã dela, falando que a Letícia guarda muito segredo, e aí elas não vão mais ser assim, pra nesse episódio ela já tá guardando um segredo do cara quem ela ama, ele tá guardando um segredo dela, ou seja, volta tudo, sabe, anda 3 casas pra trás, cara. Então, assim, eu fiquei assistindo o episódio, tá pensando assim, por quê? Eles estabeleceram uma coisa 3 episódios atrás, e nesse episódio eles desfizeram tudo isso, cara. Não faz muito sentido. Realmente. Faz sentido o que você tá falando, na série não faz sentido o que você colocou. Mas, assim, apesar dos pesares, eu acho que a evolução da história é legal pra você começar a entender pra onde ela vai. Tanto que o episódio 8, eu falei episódio 8 e 9 conectados, porque eles realmente são mais um arquinho ali de missão que vai finalizar no episódio 10. E o episódio 9, que é o que vai eles vão voltar a 1921, vão voltar ao massacre de Tulsa, que eu comentei lá, que tem na série do Watchmen também, e eles trazem de volta, traz essa discussão de novo,
mostrar esse acontecimento que foi muitas vezes negligenciado ou simplesmente esquecido, né, pelos livros de histórias dos Estados Unidos, principalmente, né, que foi onde aconteceu. Eles vão voltar para esse momento em busca de um livro lá, que é um artefato que eles precisam. Vocês gostam do episódio 9, que é o preparatório pra gente finalizar a temporada, né? Eu acho muito bom, cara. Eu acho todo o episódio muito bom. Essa questão deles voltarem pra pegar o livro dos nomes lá, que teoricamente dá o poder pra eles poderem combater, sabe? Impedir que o Tick seja morto pra atender aos planos da Cristina, né? É muito legal essa parte deles voltarem e de encontrarem o Montrose mais novo, o George mais novo, e o que é mais legal é a parte do Tick ser o salvador que o Montrose lembrava, sabe? Sim. Que cria um paradoxo do caramba, né? Mas... Bem, eu gosto também desse episódio novo. Acho que pra mim, depois... Tá, o oitavo e o nono eu coloco meio que no mesmo pacote. Eu gosto muito do oitavo episódio, mas o nono episódio também é muito bom. Tipo assim, espetáculo visual, né? O episódio é muito bem feito. Tudo que eles colocam ali funciona muito bem. Eu gosto muito da parte do Tick e do Montrose mesmo, que eles estão vendo o passado ali, eles começam a se entender melhor. O Tick entende melhor o pai dele também ali, das coisas que aconteceram com o pai dele, principalmente na parte de criação dele, né, de criação dele como filho. Você começa a entender melhor a relação que eles tinham. E o episódio como história também, ele vai corretinho, tipo, ele tem um ritmo muito bom, você assiste bem tranquilo, você entende pra onde eles estão indo e você consegue enxergar a resolução da história. Esse episódio pra mim ele funciona como o prenúncio do que vai ser o 10º episódio, porque a volta da Hipólita pra salvar a filha no último minuto, quando tava tudo se acabando, falar, sei não, cara, muito, muito providencial demais, sabe? E a questão da Cristina, dos feitiços, dela conseguir agora controlar a máquina e manter o portal aberto por muito tempo, isso foi meio que azedo pra mim, tá? Entendeu? O que me irrita nesse nono episódio é só a Letty, que tá invulnerável, caminhando enquanto a Hipólita tá lá se matando pra deixar o portal aberto, e ela tá caminhando assim, bem de boa pra chegar no hotel. Fala, meu filho, corre! Eu ficava desesperado. Corre, mulher! Chega logo lá no hotel, logicamente, pra fazer a cena de impacto das coisas que não pegam nela, a bomba que explode perto dela, ela não sente nada. Ela tá andando bem de boa com o livro na mão. Fala, sai correndo, minha filha, pelo amor de Deus. Dava nervoso essa parte aí, mas bem, é compreensível pra série. É que a série estabeleceu lá no 3º episódio que a Letty, ela tem que ter uma cena andando em câmera lenta. Verdade, tem várias. Não que eu reclame, mas não foi bem da história, sabe? Ficou ali meio que pra preencher espaço. Como a gente falou, tá se caminhando pro final. E o 10º episódio que eu li, muita gente gostou, muita gente não gostou. Vamos entender o que vocês acharam do último episódio, do fechamento da série. Até agora é o fechamento da série, de fato, né? Não tem uma segunda temporada confirmada, como a gente já comentou aqui no início do cast. Vocês gostam do último episódio? Não gostam? Quais são os problemas com esse último episódio? Com o fechamento dos protagonistas, né? O arco dos protagonistas. Cara, eu acho meio estranho, sabe, o último episódio, porque ele é muito corrido primeiro, né? E tipo, você tá meio assim, tá, qual é o objetivo deles, sabe? A Cristina, ela tem um objetivo, mas o Tick quer tentar evitar que ele seja morto pra a Cristina obter a imortalidade, né? E o Tick, ele quer selar a Cristina pra ela não conseguir fazer nada, sabe? Beleza, mas durante a caminhada da série você não entende muito bem isso, parece que fica muito jogado pro final. E tem algumas partes pra mim que também, que tipo, por exemplo, tem a cena do batismo no meio do capítulo, pra mim não fez sentido nenhum, porque eles estavam se preparando, do nada é um batismo, aí depois vai pra outra coisa. Eu não entendi aquilo realmente. A parte da diarreia aparecer lá do nada também, puta, aleatório, sabe? Eu acho que a cena do batismo é puramente pra você aproximar ainda mais o arco do Tico com o arco de Jesus Cristo, sei lá, uma coisa assim. Até a cena de sacrifício dele é sim, é crucificado basicamente no final do episódio. Ele Outra coisa também desse episódio, cara, que faltou assim explicação, porque
tinha tanto sentido de urgência, aí daqui a pouco tudo se resolveu muito rápido, enrola, dá uma barrigada na metade do episódio, tenta desenvolver o relacionamento de mãe e filha, coisa que falhou nos outros episódios, aí aqui eles tentam dar uma compensada, não vai direito, e daqui a pouco do nada já tá todo mundo no momento crucial do clímax, do sacrifício. Eu falei, gente do céu, como que eles estão andando, sabe, eles estão andando a 100 por hora, freia pra 0, aí já tá em 100 de novo, não tem uma sequência bem compassada dos fatos, sabe, é tudo muito atropelado, todo mundo fazendo as coisas só porque tem que preencher a história. E trazer a de volta, simplesmente porque tem que preencher a história também, que a gente comentou, né? Foi o que eu falei, ela ficou jogada no outro episódio, ela apareceu, fez a ceninha lá pra deixar a Letty com ciúme e ficou escanteada mais um episódio e meio pra voltar agora e ser a salvação do dia. Meu problemático principal com esse tipo episódio ele é muito rápido, como o Marcos comentou, é muito corrido, as coisas acontecem muito rápido, e os Deus Ex Machina que você comentou lá no começo, realmente aqui é muito escancarado. Esse último episódio é uma aula de Deus Ex Machina, pra você entender de fato o conceito de Deus Ex Machina. Assista esse último episódio do Lovecraft Country que você vai entender o que é o conceito. E, cara, tem muitos pontos, tipo aqueles Amishs que acompanham a Cristina, então, é aleatório demais aquilo. Puta, eu ia falar isso, a preparação deles foi horrorosa, porque eles foram pro lugar onde os caras dominavam e, tipo, eu achei que eles tinham algum plano. Não, cara, vai aparecer um monte de gente aleatória. Um outro ponto que eu não entendi é a parte da Letty, da invulnerabilidade da Letty. Também não. Porque eu fiquei pensando se eu perdi alguma coisa. Ela morreu, né? Então, isso que eu não entendi. Eu não entendi como que volta o poder de... Se a Cristina tirou o poder dela durante o oitavo capítulo. A Cristina falou que sim. Foi nesse mesmo episódio, inclusive. Quando a Letty levanta a blusa, a marca tinha sumido. Pra daí, lá pra frente, ela tem uma luta com a irmã, porque isso que é uma merda. Você dá um destino pro personagem fora da tela. Elas têm uma conversa no cemitério, onde ela fala que ela precisa da ajuda da irmã e tal, e a gente fala, beleza, ela vai parar de ser egoísta, pra daqui a pouco ela esconder tudo de novo, e aí, quando a gente vê quem tá ajudando ela, na verdade era pra ter sido a irmã, a gente descobre que é a Cristina que matou a Ruby, só que isso não é mostrado dela, fala, cara, e aí você joga ela, aí você fala, morreu, beleza, daqui a pouco ela ressuscita, mas você não tinha tirado a marca dela? Eu não entendi, então ficou muito confuso esse episódio. Eu também acho que essa parte aí eu não entendi muito bem o porquê, não consegui entender da onde saiu, e a resolução toda é meio que, cara, pra dar apressada, né, tipo, muito apressada, você entende o que aconteceu, você tem que aceitar as coisas que as ideias que eles colocaram, mas dá realmente a impressão de que eles tinham que ter, que eles sabiam que não ia continuar a história deles, eles tinham que fechar de algum jeito e fecharam dessa maneira, numa resolução que o personagem principal sabia que ia acontecer, ele estava destinado a que isso acontecesse e se tornar um mártir, né? E ia se tornar um mártir de fato, né? Uma coisa bem alegórica e representativa da história de verdade, né? Dos fatos reais, seja com a comparação de Jesus Cristo ou até, sei lá, os grandes ícones da história negra americana, Martin Luther King, enfim, outros que vocês queiram citar e você pensar na história. E é colocado, mas é colocado de uma maneira muito apressada, que eu acho que faz você perder muito do que foi a jornada, entendeu? E isso pra mim é um problema. A gente poderia falar que, putz, essa é uma das melhores séries do ano, é uma série muito boa, é uma série que tem uma história fantástica, tem jornadas épicas, mas infelizmente ela vai ser muito mais lembrada pelo final apressado e desastrado do que pela jornada inteira. Tem esse ponto, cara. Eu ainda acho que não é um final desastroso, mas é um final bastante, muito... cara. A questão do Chagoff com a Diana, aquilo veio de onde? Não foi estabelecido em lugar nenhum. Não mesmo, ali é realmente aleatório. Então, essa cena da Diana pra mim no final também não faz muito sentido, tá ligado? Eles colocam um flash do Atticus descendo no onde eles guardaram o Cho'Gath lá, e eles, tipo, meio que acariciando pra você dar a entender, ó, o Atticus fez alguma ponte ali pra ela ter uma relação com o bicho e, enfim, é isso, você compra a ideia, né? Mas isso é muito... Puta merda, fugiu a palavra. É uma linha muito tênue e ela não tem consistência, sabe? Não é uma coisa que você fala assim, não, isso realmente vai acontecer e faz sentido.
Sim, também concordo com você. Não, eu ia falar que essa questão, a questão de não ser um final desastroso, pra mim também eu não achei assim desastroso. Falei, estragou tudo, não. Não é que nem o final do Game of Thrones, por exemplo, que deixou a gente tão puto que, tipo, acho que não vai ter nada tão decepcionante quanto aquilo, sabe? Então, tipo, eu acho que consegue fechar a história, mas realmente é infelizmente um ponto baixo da série, né? Eu também acho. Mas bem, acho que deu pra conversar. Pô, falamos os 10 episódios, né? E eu ainda acho que é uma série que vale ser feita, mas antes, vamos dar as nossas notas, né? Daí a gente testa os nossos comentários finais, vamos dar nossas notas. Quantos shogotes vocês dão? Pra temporada, da primeira temporada, ou talvez a única temporada de Lovecraft Country, Everton? Cara, assim, é uma série muito boa. Eu gostei do decorrer dela, sabe? Ela tem uns pontos baixos, assim, sabe? Que realmente me tiraram um pouco da história, mas de maneira geral, acho ela é uma série muito bem feita e muito importante também pra atualmente, né? Principalmente pelos temas que ela traz, né? Eu acho que um 8 é uma boa nota pra série. Anderson? Bom, cara, eu acho que a série ela tem 2 episódios fantásticos pra mim. O terceiro e o 6º episódio, pra mim, são pontos muito altos, assim. São episódios muito bons. Eu coloco entre melhores episódios que eu já tenha visto em qualquer série. 2 episódios muito bons que eu gosto, do 5 e do 7. Os outros episódios, eles ficam ali na linha do mediano pra bom, e com o último episódio realmente pra mim sendo o mais fraco deles num todo. E infelizmente, como esses episódios finais eles tendem a causar mais impacto num todo da obra, eu vou ficar com 7.8 aqui, porque pra mim eu acho que já tá de bom tamanho, cara. Eu acho que se não fossem pelos episódios 3 e 6, talvez essa nota fosse ainda mais baixa. 7.8 foi bem boa. Eu acho que muito do que o Anderson falou eu concordo. Eu só alterno os episódios, né? Eu acho que a série tem episódios assim excelentes. Eu acho o piloto do primeiro episódio muito bom mesmo. Episódio 8 e 9 eu também acho excelentes. São os episódios que eu acho que tem mais da trama mesmo que a série quer contar. Eu acho que a série realmente ela tem um problema de ritmo. E o problema de ritmo dela é ocasionado pela ideia que os produtores, a Misha Green, que tá por trás da principal showrunner da série, né, a escritora da série, teve como ideia de contar sua história nessas historinhas quase que paralelas dentro da sua trama. Então acho que isso perde o ritmo, e o problema não é tanto contar essa história, mas eu acho que foi mal encaixado a trama principal dentro desses episódios. Então eu acho que realmente a série começa bem, aí ela perde o ritmo, e depois eles aceleram pra poder contar a história que eles realmente queriam contar, pelo menos as que parece que eles realmente queriam contar. Mas eu acho que a série assim, é muito importante realmente ainda, tipo, a HBO tá lançando mais uma série que é super importante, que conversa com todo o problema de história americana, não só a história americana, né, o problema racial que é muito forte nos Estados Unidos, mas é mundial, né, aqui no Brasil também a gente passa muito por isso, e que conversa muito com o que a gente tá vivendo hoje. Então é uma série muito importante pra passar hoje. Eu acho que no futuro as pessoas vão olhar pra essa série, pra Lovecraft Country, porque essa série foi muito importante pra aquela época. Não tanto pela história que ela tá contando, mas pela importância dos temas que ela traz. E eu acho que isso já é um fator muito positivo, né, pra Lovecraft Country trazer uma importância, né, pra televisão e pro momento que ela tá sendo transmitida. Mas analisando de fato da história e desses altos e baixos, eu dou uma nota 8 pra série. Eu acho que é uma nota boa, porque realmente eu não acho que tem nenhum episódio que é ruim, mesmo porque eu comentei que eu não acho o último episódio desastroso, só acho que ele é bem corrido e tem umas coisas bem complicadas, assim, tipo, você tem que comprar muita ideia pra aceitar. Mas acho que uma nota 8 é uma nota mais que suficiente pra essa temporada do Lovecraft Country. Bem, Everton, quanto dá nossa nota? 7.93. Isso, arredondando 8. 7.93. Nossa, arredondando bastante. 7.9, vamos ficar com 7.9, que é a nota pra primeira temporada e talvez única de Lovecraft Country. E, bem, vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora a gente vai falar alguma coisa que a gente assistiu, uma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, qualquer coisa que a gente queira trazer pro debate. Quem quer começar? Eu vou começar, e não sei se eu vou roubar a dica de alguém, desculpa, mas eu vou com a escolha mais óbvia possível dessa semana, que é o segundo filme do Borat, que estreou do nada no Prime Video essa semana. Foi filmado em meio à pandemia, agora no meio do ano, nos Estados Unidos. E, cara, é uma comédia sensacional, cara. E esculhamba o americano, assim, a
torta direito, tira sarro do americano médio, de quem faz teoria da conspiração, dos anti-aborto, da questão do Trump, abuso de menor, enfim, cara, o filme atira pra todos os lados e não poupa ninguém, sobra até pra um certo presidente aí que tem histórico de atleta, enfim, foi uma comédia que eu assisti, eu passei mal de tanto rir, cara, vendo esse filme. Mas sobra diretamente pra ele? Tipo, cita o cidadão? Ele é citado e mostrado em vídeo. Ah, que genial, cara. É muito bom, velho. Cara, com 10 minutos de filme eu não tava aguentando mais tanta dor, porque o filme realmente vale muito a pena. E aproveitando o paralelo dele com o filme, com a série que a gente acabou de comentar, é justamente a mensagem que ele traz muito nas entrelinhas ali, e qualquer pessoa que veja além da comédia vai conseguir entender o que está sendo mostrado. Porque, muito parecido com o primeiro filme, o Borat, além de ser um filme de comédia, não é só um filme de comédia. Ele também mostra como que é o dia a dia do americano, aquela coisa dos preconceitos internos que as pessoas têm, aquelas coisas veladas que muitas vezes a pessoa esconde para passar bonitinho, mas que por trás dos panos não é bem aquilo. Então esse filme pega muito nesse ponto, cara. Além, claro, de contar com um roteiro e te fazer rir bastante sobre isso, cara. Porque a comédia, eu acho que principalmente além de te fazer rir, ela também tem que te fazer pensar. Sim. Sabe? Então é um filme que eu recomendo, vale muito a pena, tá no Prime Video aí, tá dublado inclusive no Prime Video. Eu não vi dublado, assisti legendado, mas fica aí minha recomendação. E conexão, talvez não tão direta assim, mas o Jordan Peele, que é um dos produtores da série do Lovecraft que a gente tá comentando, ele fala muito isso, você comentou, que ele fala que ele fazia comédia e foi pro terror, né? E os caras falam, mas você fazia comédia e foi pro terror, não é uma coisa diferente da outra. Ele falou assim, não, são as mesmas coisas. São os extremos que te fazem pensar, tanto a comédia quanto o terror. Aí são os extremos exatamente muito diferentes, né? Everton? Cara, a gente falou do Lovecraft Country, né? O Lovecraft foi um dos maiores autores, assim, de terror, né? E vou falar de um outro autor que também é um dos maiores, mas de outro gênero, de ficção científica, né? Eu, assistindo os trailers de Duna, percebi uma coisa, nunca tinha lido Duna, né? Corrigi esse erro, cara. Li Duna e é um baita livro legal. Legal não, ele, tipo, mano, ele moldou muita coisa, cara. Você percebe, depois você lê Duna, você fala, puta, mano, muita coisa saiu daqui. E outra coisa, mas o que eu vou indicar não é nem o livro, porque já é pra todo mundo ler Duna, sabe? Você vai indicar o filme com o Sting, é isso? O filme, você viu antes de todo mundo, tá ligado? Eu vou indicar o documentário do Duna do Jodorowsky, cara, que é o filme mais maluco e mais influente que nunca foi feito, cara. Cara, é muito bom esse documentário pra você ver exatamente o que o Jodorowsky, que é um diretor do avant-garde, do surrealismo, né, cara, e ele, tipo, puta, os filmes dele são bem estranhos, assim, se você é uma pessoa que não acompanha esse tipo de arte, é estranho, e ele contando o que ele tinha em mente pra fazer, cara, e todas as escolhas que ele tinha, puta, no filme ele ia ter o Orson Welles, ele ia ter o Salvador Dalí, Mick Jagger, o David Carradine, a trilha sonora do Pink Floyd, tipo, mano, é muita coisa, e não é tipo, ele falando assim, aleatoriamente, não, é mostrando que ele realmente levantou muita coisa pro projeto, o que ele já preparou, são 3.000 páginas de desenhos do Moebius, mostrando o storyboard do filme, então ele contratou, tipo, os caras que ele via que iam encaixar pro projeto, sabe, é muito interessante esse documentário, velho, e realmente vale a pena, velho. Esses documentários ou histórias de filmes que não saíram no papel sempre rendem boas histórias, né, tipo, o pessoal sempre tem muito interesse, né, nessas coisas que eram pra ser, mas não foram, que eram pra acontecer, mas não foi pra frente, né. E esse é muito bom, velho, e você percebe que o filme, mesmo nunca tendo sido feito, ele foi muito influente, cara. Eu tenho um problema com o Frank Herbert, o autor de Duna, porque ele não deixou o Iron Maiden usar o nome Duna em uma de suas músicas, cara. No disco Peace of Mind de 83. A música ia se chamar Duna, aí como ele não autorizou, porque ele falou que não gostava de heavy metal, a banda mudou o nome pra To Tame a Land, que é a música que encerra o disco, inclusive. É verdade, eu tinha até esquecido disso. Bem, só um adendo que eu esqueci de comentar durante o episódio mesmo, e serve também como indicação se você assistiu a série, né? A HBO sempre faz uns behind the scenes bem legais. No Lovecraft Country não tem necessariamente o behind the scene, mas tem um negócio chamado Lovecraft Country Craft, que é conversa com quem tá por trás da produção.
produção. Então tem os produtores executivos, tem o cara que faz o storyboard, tem o cara que cria as maquiagens, Everton, bem parecido com o Face Off, é muito legal. E uma coisa importante, todos negros, então não só os protagonistas e quem tá contando a história, a produção quase inteira, assim, são de profissionais negros. Então a HBO, quem tá fazendo a série realmente sabe do que você tá falando, né, com propriedade na parte principal da série, que é o tema, né. E, cara, é bem legal, vale a pena assistir, 2-3 minutos por vídeo, deve ter uns 4, 5, e vale a pena pra enriquecer o conteúdo da série. Mas agora a minha indicação fora do universo de Lovecraft Country, bem diferente da própria série, é um anime, porque eu sou otaku fedido, e eu comecei a assistir o reboot de Fly, o Pequeno Guerreiro. Está saindo o reboot de Fly, o Pequeno Guerreiro. Está saindo Dragon Quest, The Adventures of Dai, que é o reboot direto do mangá da Shonen Jump, que é um mangá famosíssimo, foi baseado no Dragon Quest, né, que é o mangá do Dai, que a gente conhece como Fly. E é um reboot que vai, teoricamente, adaptar o mangá inteiro, porque é um anime clássico que passou lá no SBT, nos anos 90, só tem 46 episódios, então ele só adapta 10 edições ou 10 volumes do ele mangá. Pega só uma parte do mangá. Agora eles, no dia 2 de outubro, começou a sair pelo Crunchyroll os episódios desse novo anime do Fly. Produção da Toei Animation, a animação é bem legal, é um animezinho bem divertido, nostalgia pura, pra aquecer o seu coração. Mas a música da abertura é a mesma? Tem que ser a mesma? Infelizmente não. Aí, ó. Tá tudo japonesa. Errado. Tá tudo errado. Mas assim, cara, eu assisti os 4 episódios, cara, e é um anime que eu me lembro um pouco na realidade. E, eu gostei dos episódios, são bem tranquilinhos, você assiste uma tarde, quando ele sai lá, você assiste, se diverte, acabou, e vale muito pros velhos que nem eu, não sei se o ouvinte que é mais antigo e lembra do Fly Pequeno Guerreiro, eu assisti ele no SBT, tem esse reboot saindo, eu acho que vale a pena conferir, é bem divertido, eu gostei da animação e eles vão adaptar provavelmente agora o mangá como um todo. Bem, acho que é isso, né? Sim. Deu pra gente conversar sobre Lovecraft Country, essa série da HBO, demos nossas notas. Se você quer continuar escutando o Sofaverso, você entra no nosso site, sofaverso.com.br, lá você tem todos os episódios, todo domingo tem episódio novo, você encontra o podcast na sua plataforma de podcast favorita, seja no Spotify. O Spotify ainda não entrou em contato com a gente, mas nunca se sabe, né? Vai que eles escutaram esse episódio especificamente, né? Mas tem o Spotify, você encontra no Google Podcast, você escuta no Deezer, você escuta em qualquer agregador de podcast, só você procurar o Sofaverso lá. E se você quiser conversar com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais, Sofaverso no Twitter, Sofaverso no Instagram. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é podcastsofaverso@gmail.com. E a gente tem um grupo no Telegram. Se você quiser conversar com a gente, entrar nesse grupo do Telegram, é só pegar o link de convite que vai estar no post do episódio e também tem no site e nas nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigado por escutar mais um episódio. A gente se encontra no próximo domingo. Valeu! Falou! Até!